Olá! Estamos iniciando o 10º episódio do nosso podcast Entre Vínculos. Esse podcast nasceu no início dessa quarentena, nesse tempo que se anuncia perigoso e segue nos ajudando a refletir sobre as enfermidades do hoje. Então a gente pensou em marcar essa data com uma conversa sobre memórias e atravessamentos, sobre como nos sentimos diante de tantas mortes, diante dessa nova configuração de comunicação, de compreensão, de relações interpessoais, afetivas, dessa fragilidade da vida que se desenrola entre telas. Hoje a nossa conversa é um diálogo e me acompanha aqui Andréa Raquel Martins, psicóloga, que me convidou para essa empreitada há 4 meses atrás. Oi, Andréa, tudo bem? Olá, Kitty, como estamos? Buscando caminhos, não é mesmo? Hoje é dia 14 de agosto e a situação da pandemia permanece. Nós vamos abordar esse tema. Lembrando, antes de mais nada, que o nosso podcast pode ser ouvido no Spotify, no Google Podcast e também no site Recriando Vínculos. Quando nós estamos aqui tentando discutir o tema da memória, do luto e do estado de emergência, que a gente pode chamar desse modo a situação da pandemia, uma situação de emergência mundial, nós estamos pensando memória não como um conceito cerebral, no sentido que muitas vezes a gente vê sendo discutido na mídia, né? Se você está funcionando bem a sua memória, se você está guardando as informações, se você está perdendo a memória, não é nesse sentido que nós estamos nos referindo à memória aqui. Nós estamos pensando esse conceito de memória como memória coletiva, histórica, social e afetiva. É neste sentido que nós estamos falando de memória aqui, né? A memória, ela é construída socialmente. Todos nós, seres humanos, nós partilhamos uma história em comum e, ao partilhar essa história, nós estamos criando memórias, criando narrativas, e nós recebemos também narrativas. Então, nós podemos dizer que a memória, conforme nós estamos abordando aqui, inclusive podemos citar o Walter Benjamin, que foi um filósofo estudioso nesse campo pela filosofia. Nós estamos pensando em memória como um lugar de construção de nós mesmos, um lugar de sentimentos, de histórias, e histórias não apenas para serem catalogadas no nosso cérebro, mas também para serem transformadas, para criar outros modos de viver, de ter experiências na vida, a partir da compreensão, por exemplo, do que foi do passado, do meu passado, vamos tentar falar, né, na linguagem pessoal, individual e coletiva. Então, o que foi o meu passado e o que foi o passado do meu país, por exemplo. Isso me constrói, isso diz quem eu sou, isso faz com que eu seja de uma determinada maneira, que eu pense certas coisas e que eu sinta também certas emoções e não sinta outras, né? Então, nós estamos abordando aqui essa visão de memória como algo muito importante para uma pessoa, para uma população, para um grupo, e pensamos assim que não é possível, não há ser humano sem registro de memória,
enquanto construção social, registro de imagens, registro de história, de afetos e de relações humanas. Este filósofo que eu comentei, o Walter Benjamin, um filósofo que morreu, um filósofo alemão que morreu no início da Segunda Guerra Mundial. Então, ele nos legou uma obra magnífica que argumenta essa concepção de memória como construção social e subjetiva. Então, memória e subjetividade. Então, ele vai trazer a ideia de que nós nos tornamos sujeitos na medida em que nós podemos dar sentido à nossa vida a partir de experiências que ressignifiquem os acontecimentos passados, os acontecimentos que estão ocorrendo agora no presente, e esse processo de ressignificação ele chama de rememoração, porque é um trânsito pelo tempo, né? O tempo passado, o tempo presente, e, claro, nós pensamos no futuro o tempo todo junto. Então, é este o conceito, esta visão que nós estamos trazendo aqui, e que de algum modo é possível pensar o que está acontecendo hoje, né? E a importância do registro e do sentimento. Quando eu falo registro, não é só registro dos números, né? Agora são 105 mil mortes, acho, algo em torno disso, né? A cada dia cresce mais aqui no Brasil. Então, não é só esse registro, mas é o registro dos afetos também. Nós somos frutos das outras gerações, das gerações que vieram antes de nós, e haverá novas gerações. Então, esse movimento contínuo do tempo, né? E memória como construção social e como construção de subjetividade é pensar nesse caminho. Quem somos nós? Há pessoas que estão perdendo entes muito queridos, companheiros, companheiras, filhos, filhas, pais, mães, e como isso pode ser sentido, como isso pode ser narrado nesse momento, quanto é importante falar disso. É muito importante falar das mortes, tanto do ponto de vista da comunicação social, nos meios de comunicação, quanto nas relações interpessoais, no micromundo, nas micro-relações. É muito importante que se fale das perdas. Em diálogo com o que você está falando, a gente pensa como nós queremos, que narrativas serão descritas para contar esse momento, né? O que nós fizemos com relação a isso, como nos relacionamos com essas mortes, com tudo que acontece, né? É um momento histórico muito importante, porque também ele desvela muito do nosso comportamento e dessa cultura, uma cultura racional, que busca o entendimento de tudo, inclusive da vida, através da racionalização. Você fala de memória e dessa importância histórica, né, desse conceito. Também me vem algumas falas que eu tenho acompanhado recentemente e tem me chegado muito essa ideia de um conhecimento sensível, ou seja, como eu sou atravessada, mas não de forma racional. Como é que eu posso entender as coisas que me afetam a partir de um outro conhecimento, que não é necessariamente o da razão? E é isso, né? Como é que a gente vai sentindo as coisas, como é que eu posso me relacionar com as dores de outras pessoas através de outras formas de conhecimento. Então, eu li recentemente um trecho do novo livro do Ailton Krenak, chamado A Vida Não é Útil. Ele foi lançado recentemente e ele
continua um questionamento que está num livro anterior dele, que é essa ideia de humanidade que a gente carregou durante séculos, carrega durante séculos, mas que não é a única e que desconsidera outros seres, né? Que ele chama de que ele considera dentro desse conceito de humanidade, mas que nós ocidentais não consideramos, quer dizer, nós nos colocamos acima de tudo. É como se nós pudéssemos viver apesar das devastações, e ele vai dizer então também que esse desequilíbrio da Terra é que vai provocar essas doenças, né? Inclusive essa pandemia que nos assola hoje. Então, nesse sentido, eu consigo ver assim que essa questão da memória, ela vai além dessa questão racional, né? Ela também pode trazer para dentro dessa ideia outras formas de sentir, outras formas de enxergar, recuperar, na verdade, né? Eu acho que isso é uma coisa que o pensamento descolonizador está provocando a gente, né? Como seria essa história contada a partir de um outro ponto de vista, a partir de outras perspectivas, através de outras culturas? Faz muito sentido e essa sua fala me leva para vários lugares. Aqui estou pensando que quando você traz o Ailton, acho que dialoga com a Judith Butler, de algum modo, na discussão da ética que ela faz, né? No início do século XXI, ela não discute mais gênero, ela ficou muito conhecida por discutir gênero, mas de mais de uma década para cá ela discute ética. E aí ela propõe que se crie uma ética global, né, na qual todas as populações sejam atendidas em suas necessidades de sobrevivência. Então, ela discute as chamadas populações sacrificadas, que seriam as populações imigrantes, que seriam os refugiados. Talvez no Brasil nós pudéssemos falar das populações muito empobrecidas, né? Principalmente as populações dos povos nativos e as populações negras. E eu não sei, né, se talvez nós não iremos incluir daqui a pouco as pessoas que estão morrendo, né, nessa pandemia, porque há essa discussão sobre qual é a ética que está orientando as decisões dos governos nesses tempos de emergência. Qual é a ética? É a ética do mercado? Me parece que sim. Ou deveríamos construir uma outra ética? A ética é o conjunto de valores e atitudes que direcionam as nossas ações, o nosso viver, a nossa existência. Então, até a guerra tem uma ética, que é a ética da guerra, que eu não vou entrar em discussão aqui agora, mas é só para dizer o que é ética, né? Quando a gente fala em ética, a gente está falando disso. E qual é a ética, então, que está governando, nos governando? Qual é a ética que está dirigindo a vida nesse momento de emergência? E se essa ética está sendo uma ética global, inclusiva, vou utilizar esse termo, ou uma ética que exclui quais são os povos, quais são os grupos que, neste momento, têm a vida muito precária por conta da pandemia. Eu acredito que essa discussão ela já está acontecendo e ela virá com mais intensidade no futuro, porque nós temos muitos grupos, inclusive assim, grupos, por exemplo, de profissionais da área da saúde. Enfermeiros, pelo que eu pesquisei, segundo o Conselho de Enfermagem, morrem 2 enfermeiros por dia no Brasil.
Então, eu acho que a pergunta que nós podemos colocar é qual é a ética que está regendo nosso povo agora, o Brasil, por exemplo, mas poderíamos falar do mundo, não é só do Brasil, né? Que o Brasil é onde nós estamos, o nosso lugar. E se essa ética é uma ética que coloca a vida em primeiro lugar ou não, coloca o mercado em primeiro lugar, coloca o funcionamento da economia. Então, talvez essa seja uma reflexão a ser feita, né? Acho que ainda no campo da ética nós poderíamos pensar se nós vamos naturalizando as mortes, né? Se nós vamos começando a viver, tornando-as um pouco invisíveis, nos acostumando. E aí nós vamos um pouco que naturalizando e não nos dando conta do tamanho da tragédia, porque é uma enorme tragédia, é uma grande tragédia social, coletiva, humana, existencial, sanitária. Né? Esta é eu acredito que uma das maneiras, sim, de darmos conta, pelo menos em termos da situação, de sobreviver, inclusive emocionalmente, à situação da tragédia que nós estamos vivendo, é pela arte. Acho que a arte, inclusive, ela pode ser uma maneira de lidar com o luto, com a dor do luto, com a própria comoção social, que para quem está se sentindo bastante comovido, né? E também a arte é denúncia, a arte também é denúncia. Então, vou aproveitar aqui para divulgar uma hashtag no Instagram, que é Artes e Memórias, que nós criamos, eu criei junto com o grupo de apoio aos familiares e vítimas da Covid, a rede de apoio que eu faço parte, e nós criamos essa hashtag estimulando todas as pessoas a escreverem, a criarem, a inventarem, a desenharem, fazerem vídeos, fotos e publicarem com essa hashtag. Há outros trabalhos muito bonitos sendo feitos na rede, na internet. Por exemplo, o site do Museu da Língua Portuguesa de São Paulo também está fazendo um trabalho muito bonito de cartas e de poesias. Vale a pena conhecer o trabalho de expressão que busca formas, né, de sobrevivência emocional, de ritualização. Acho que a arte preserva a memória, ela nos dá esse caminho de preservação da memória. Me lembrei agora de um texto que eu li, que a gente está falando tanto de memória, né? E é um texto que fala da cultura Aimará. Para eles, para esse povo, o futuro não está à frente. O futuro está atrás. O passado está à frente, porque é com o passado que a gente pode entender, que a gente pode aprender, a gente vê as coisas, a gente é testemunha do que aconteceu no passado. E do futuro não sabemos nada. Então, eles olham muito mais atentos para o passado. Eu achei muito interessante esse texto, assim, quando eu li, porque eu acho que ele dialoga muito com essa ideia de memória que a gente tem, né, aqui na nossa cultura, que aponta muito, assim, a gente tem tragédias imensas, tragédias terríveis, na verdade, quando a gente pensa no nosso passado recente, a gente está falando do período da escravidão, a gente está falando do Holocausto, a gente está falando das 2 guerras mundiais, né? É tudo muito recente e parece que nós não queremos olhar para isso, porque me parece que a gente repete, né? Repete exaustivamente, ainda que dentro de outras realidades, dentro de outros contextos. Recentemente a gente lembrou da tragédia que foi a bomba de Hiroshima, né? Então,
Assim, me parece racionalmente incompreensível o modo como estamos optando viver. Você questiona qual é a ética, e está claro que é a ética do capital que rege as decisões que nos levam adiante da forma que for. Então, pensando nisso, assim, quero reiterar, então, quando você fala de arte, às vezes esse recorte da realidade que a arte nos mostra pode potencializar. E aí eu trago, então, retomo o trabalho dessa artista incrível, que é a Berna Reale, que tem os trabalhos muito potentes, como, por exemplo, o Limite Zero, que é um trabalho também de performance, que ela sai de um caminhão de carnes e passeia pelas ruas de Belém do Pará, por algumas ruas carregada, né? Como os açougueiros carregam mesmo a carne, para questionar esse modo como nós nos comunicamos, como nós interagimos com o planeta, com o meio ambiente, esse consumo desenfreado de coisas sem nos perguntarmos de onde vem, como vem e que sentido tem essa relação que a gente estabelece com o ambiente. Então, acho que é isso que eu queria dizer hoje, né? É um podcast difícil, é um momento muito tenso. A gente nem tem muita vontade de falar, né, Andréa? Mas é o que nos alimenta também. Esse encontro a cada 15 dias para pensar, para discutir, e a gente quer compartilhar isso, ainda que dessa forma, não, nem sempre com a potência que poderia ter. Sim, sim. É doloroso e não é justo, não é ético, não é digno desprezar isto, negar isto. Nós precisamos ser corajosos, fortes, dignos, seguindo uma ética do cuidado, ou podemos chamar também uma ética do sensível, uma ética global da vida precária, que nos posicione corajosamente, sem negar a realidade, não para que fiquemos passivos, não para que fiquemos deprimidos, embora possa haver, claro, uma certa depressão, obviamente, né? Mas é no sentido da dignidade, de nos posicionar como seres humanos dignos e considerar todas as vidas como dignas. E retomar talvez aquela esperança, né, no começo da pandemia, que a gente dizia que isso ia nos transformar em pessoas melhores. Então, talvez repensar isso e repensar de que maneira, fazendo pequenas mudanças nos nossos gestos, nas nossas reflexões, na nossa generosidade em compreender o mundo e o outro, tudo que nos atravessa. Antes da gente encerrar, mas já caminhando para o encerramento, queria só, então, colocar com clareza o trabalho da Biblioteca de São Paulo, né, do Museu de Língua Portuguesa. O projeto se chama A Palavra no Agora. Então, esse é um projeto muito bonito, basta fazer uma busca na internet, colocar o site no agora, museudalinguaportuguesa.org.br, e tem coisas muito bacanas ocorrendo nesse site, poesias e cartas. E também deixo aqui a indicação do cinema do Patrício Guzmán, que é um chileno. Tem muitos filmes que ele fez sobre a ditadura chilena, mas esses dois que eu deixo para pesquisa são dois documentários extremamente sensíveis, que é o Nostalgia da Luz, 2010, e o Botão de Pérola, de 2015. Acho que ele trabalha muito bem tudo isso que a gente está falando sobre memória.
os familiares que perderam os seus queridos durante a ditadura chilena, uma das piores que houve na América Latina, né? Então, esses familiares procurando os corpos desaparecidos. É bastante semelhante, mas, claro, não é a mesma coisa ao que está acontecendo agora. São dois filmes muito, muito, muito bonitos. São documentários, mas a maneira como ele filma é muito diferente dos documentários que a gente está mais acostumada a assistir. Então, Patrício Guzmán. Tem uma fala dele que eu anotei, porque ele discute muito cinema e memória. Então, ele diz assim: os que têm memória são capazes de viver neste frágil tempo presente. Os que não a têm não vivem em nenhuma parte. Para encerrarmos esse podcast, vamos fazer uma homenagem através da poesia do Manuel Bandeira, poeta brasileiro do século XX, do modernismo, considerado um poeta melancólico. Então, o poema que eu vou ler dele é o poema Desencanto, do livro A Cinza das Horas. Então, este é nosso minuto de silêncio, ou melhor, minuto de homenagem a todas as pessoas que morreram. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecha o meu livro, se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração. E nestes versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos como quem morre. Teresópolis, 1912. Bom, então ficamos por aqui e nos vemos daqui 15 dias. Até a próxima.